Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius, aluno do terceiro período de Bacharelado de Artes Cênicas aqui da Universidade Celso Lisboa. Eu sou Mariana, também aluna do terceiro período aqui do Bacharelado de Artes Cênicas da Celso Lisboa. Hoje a gente está aqui com um convidado ilustre e gostaríamos que você se apresentasse para a gente, por favor. Obrigado pela sua presença, tá? Então você pode se apresentar. Posso. Bom, meu nome é Pedro Emanuel, eu sou dramaturgo, pesquisador, professor. Fico investigando um pouco a dramaturgia a partir de alguns pontos, assim. Tem me interessado muito pensar formas de deslocamento dentro do cânone da dramaturgia. Trabalho já há bastante tempo dentro do audiovisual e no teatro, pensando roteiro, pensando dramaturgia. E atualmente venho me aventurando dentro da academia também, uma pesquisa de doutorado, em que eu estou investigando uma ideia de dramaturgias em encruzilhada, misturando um pouco esse conceito da Leda Maria Martins, que ela vai pensar então esse sistema de instâncias onde vários tempos e vários espaços vão se atravessando simultaneamente, né? Maravilha, maravilha. Perfeito. Pedro, como você destacou agora, você é dramaturgo, você é ator, você é pesquisador. Você atua de um modo muito consistente entre a literatura, o cinema, o teatro, sendo um artista com múltiplos interesses. A minha pergunta é, como que você compreende que o trânsito desses saberes mediu seus processos de um trabalho como dramaturgo? É uma boa pergunta. Bom, eu gosto, primeiro, assim, acho que tem um movimento prazeroso, assim, de não estar tão fortemente localizado em apenas uma área, de poder transitar entre elas. E acho que isso acaba também criando, pelo menos na minha experiência, no meu trabalho, um modo de carregar problemas de áreas distintas uma para outra, assim, né? De pensar as questões do cinema no teatro, as questões do teatro no cinema e principalmente também os procedimentos que são atrelados a um ou ao outro universo, né? Suporte. E isso tem me feito, enfim, tá em contínuo movimento, assim, tá repensando sempre os meus trabalhos, minhas pesquisas. Acho que é um processo que me interessa enquanto artista. E focando mais na área de como professor, como você acha que isso meio que se entrelaça com todas essas outras áreas? Como é que você acha que tem uma diferença, talvez se você não fosse professor? Não entendi. Como professor, como que isso interfere? Como assim? Por exemplo, a parte mais teórica, talvez, como isso interfere? Deixa eu pensar. Vocês fazem perguntas difíceis. Eu acho que você diz na minha prática no ensino No mesmo, ensino, assim. uma parte. Como que esses processos no audiovisual e no teatro influenciam? Sim. Quando eu for dar aula de cinema, por exemplo, como que o teatro... Como é que você traz a sua pesquisa de fora para dentro da sua sala de aula? Entendi. São diversos fatores, assim, eu sinto. Mas tem vindo provocações, eu acho que eu sempre tenho uma dinâmica como professor que me interessa também, que acho que eu estou falando bastante sobre essa questão do movimento e sobre deslocamentos. Então, eu sinto que esses deslocamentos que eu vou fazendo entre a academia, entre a prática artística, entre suportes diferentes como cinema e teatro, acabam influenciando muito numa inquietação constante também na sala de aula. Por exemplo, o curso que eu dou aqui, um dos cursos que eu dou aqui, de como fazer um produto de audiovisual para a web. Para mim é um curso super provocador, assim, porque
Eu acho que a web ela é um universo super interessante de pensar a prática artística e, ao mesmo tempo, muito engessada, né? Sim, Ela tem ela acaba muito rapidamente sendo capturada por si mesma, assim, com formatos que se viralizam a todo instante, né? Mas acabam padronizando também muito o jeito de filmar, o jeito de representar, o jeito de estar ali circulando nas redes. O audiovisual, né? Pensando no audiovisual ali. Então é um curso que a cada semestre eu me sinto provocado a mudar ele, assim, a pensar outras táticas, outras estratégias. No próximo semestre eu tenho tido uma provocação que tem me movido agora para pensar o próximo semestre de curso, que é vir com uma proposta de como não fazer um produto de audiovisual para a web. E aí pensar justamente o que está fora, né? O que está sendo produzido que não está viralizando. Como que a gente pode pensar, enquanto artistas, encontrar linhas de fuga mesmo, assim, né? Porque essas padronizações e essas normalizações assim de estética, elas acabam limitando muita gente e a gente acaba artisticamente deixando de olhar para outras coisas que podem ser extremamente interessantes, né? Você sente, então, que talvez o trabalho ele possa ser algo descartado, talvez descartável? Você falou de ser algo engessado, mas você sente também que por ser uma coisa muito... as coisas acontecendo muito rápidas, muitas coisas ao mesmo tempo, você acha que os trabalhos começam a ser meio que descartáveis? Nas redes sociais, você sim. diz. Eu não sei te responder agora se eu usaria exatamente esse termo de serem descartáveis, mas com certeza tem algum jeito de olhar para isso. Tem até um termo que eu tenho estudado a partir de um teórico estadunidense chamado Fred Moten, que ele vai usar o termo relance. O relance é esse olhar rápido, né? Esse olhar que você não consegue durar, né? Na relação com o que está sendo observado. Então ele vai pensar uma ideia de resistência do objeto, assim, de como que o que está sendo visto implica algum tipo de demora para que você não faça simplesmente isso, né? Para que você não fique só passando. Então, para demorar, e eu acho que isso é um dos grandes problemas nosso, né? Porque a gente tem se relacionado muito em múltiplas esferas na velocidade, né? Na rapidez, falando assim, na própria ideia de relance mesmo, né? O quão mais rápido for, mais capturado a gente é, né? Sim, sim. E como é que você lida com essa pressão assim no processo criativo? Como é que você faz? Você tem alguma técnica, vamos dizer assim? Como é que você trabalha nisso? Sofro muito. A gente está num momento em que é isso, assim, as coisas têm prazos cada vez menores, né? E no audiovisual, no mercado audiovisual, isso ainda é mais intenso do que no teatro, eu sinto. É claro que no teatro também já participei de processos que são muito curtos, mas ainda assim eu acho que tem alguma coisa do contágio corpo a corpo que acaba, enfim, provocando um outro tipo de processo de trabalho, assim. Mas, ainda assim, lidar com esses prazos é difícil. Atualmente, assim, é isso, né? Eu acho que a gente tem que um pouco se fragmentar em diversos modos de trabalho, porque a gente tem contas para pagar, né? Tem que fazer uma série tem que equilibrar várias bolinhas ao mesmo tempo, né? Então tem isso, tem essa fragmentação, assim, e tem táticas que eu venho explorando agora
de pesquisas minhas que são um pouco disso, assim, de tentar esgarçar um pouco os tempos das coisas, né? De tentar demorar mais para chegar em objetivos finais, né? Então, não sei se eu falo um pouco disso agora, sim? Pode continuar. Por exemplo, tem uma coisa que eu venho experimentando um pouco agora, no doutorado, na minha pesquisa, que, como eu falei, venho pesquisando essa ideia de dramaturgias, estudando algumas dramaturgias contemporâneas brasileiras por essa lente da encruzilhada, de algum modo, e venho tentando fazer, a partir disso, deslocamentos, porque a encruzilhada, ela vai pensar, vai ajudar a pensar um outro modo de contar histórias que não seja a partir do gráfico linear, né? Do gráfico da progressão dramática, que é o modelo mais persistente no audiovisual, assim, pelo menos no mercado mais industrializado. Então, a partir disso, eu vou começando a fazer alguns experimentos pessoais, né, enquanto artista. E aí um deles que eu estou me aventurando um pouco mais agora é um que eu venho chamando de... gente, eu vou falando pra caramba, tá? Vocês podem me cortar se eu for embora. Pode me chamar pra terra, né? Que é um experimento, um pouco um programa performativo, a partir do que a professora Eleonora Fabião vai chamar de programa performativo. E aí é uma experiência que eu saio de casa, na verdade, agora eu estou sem óculos, eu sou míope, né? Eu deixo os óculos em casa, saio e vou sentar em algum lugar para escrever o que eu estou vendo miopemente. Porque eu comecei a pensar muito sobre essa coisa que eu estava falando até da próprio movimento das redes, né? De que a gente tem uma coisa de sempre estar tentando completar o que a gente está vendo, né? A partir de processos cerebrais, assim, né? Pela ideia do entendimento mesmo, né? Então, tem sido uma aventura super interessante. Eu sento com o meu caderno e aí tento fazer algum tipo de recorte da visão e escrever sobre aquilo, né? Tentar criar algum tipo de relação com aquilo. E aí tem coisas muito interessantes que vão surgindo, que é justamente dessa ordem, assim, que é como que, de alguma maneira, eu impeço ou interrompo essa minha necessidade de completar aquilo que eu estou vendo. O olhar, entrar com um olhar míope, né? E aí o nome que eu estou dando para isso é uma brincadeira, assim, que parte, não sei se não é da época de vocês, provavelmente, mas tinha um desenho na minha época, nos anos 90, chamado Thundercats. Vocês se lembram? Sim, conheço. Não, esse é o He-Man. O Thundercats, enfim, era um desenho e aí tinha o personagem central, que é o Lion, e aí ele tinha uma espada, que era a espada justiceira, e ele, quando ele levantava essa espada na altura dos olhos, ele falava visão além do alcance. E aí ele enxergava uma cena muito distante dele, com plena nitidez. E aí eu tenho brincado com essa ideia de uma visão aquém do alcance, né? Uma visão que não é completa, assim, uma visão que está borrada. Essa visão, ela busca entender? Quando eu estou Não, eu estou tentando justamente não dar contorno para as coisas. Okay. O borrado, lidar com o borrado, lidar com o incompleto, né? Se relacionar com o incompleto. E aí tem sido uma aventura interessante, e é isso, assim, eu acho que acaba sendo uma tática disso, de não chegar a uma finalidade, assim, é um experimento que eu venho fazendo que não sei no que isso vai dar, assim. Claro. Essa sua experimentação,
processo de experimentação, ele é experimental no sentido físico, mas você tem algum tipo de anotação? Existe algum tipo de processo que seja escrito? Sim. Depois disso tudo você escreve? Como é que é? O processo em si, o próprio programa é de escrita. Eu sento para escrever o que eu não estou vendo, né? Mas no teu dispositivo ou você usa isso para poder reverberar, talvez? Para poder, é uma pesquisa de estudo, e aí isso vai gerando outros problemas, assim, outras proposições. Ainda não tenho nada elaborado a partir dessa experiência, assim, ou desdobrado a partir dessa experiência, eu ainda estou só no movimento, assim. Tateando. Desculpa, Lu, pode falar. O que essa experiência já mudou em você? Porque mesmo você não tendo nada fixo ainda, com certeza ela já mexeu com alguma coisa dentro de você. Sim, tem feito... era isso que eu estava falando anteriormente, assim, ela tem gerado deslocamentos, assim, como no meu processo como dramaturgo. Tem criado esses pequenos movimentos de, por exemplo, tenho repensado um pouco poéticas, né, modos de fazer. Então, como perguntas que vão surgindo a partir disso. Como que eu posso escrever, não a partir de um conflito, né, um conflito no seu sentido mais estrito senso, assim, a partir da ideia de ação, né, de conflito de personagens, e pensar a partir de paradoxos, por exemplo, coisas que são não complementares ou opostas, mas ainda assim convivem no mesmo problema. Então, como não buscar a resolução de um conflito, mas lidar com uma situação dramatúrgica que permaneça nessa tensão contínua entre situações, entre questões, entre problemas antagônicos, né? Falando sobre esses problemas antagônicos e ainda falando sobre o processo de trabalho, como é que você lida com a rigidez de um trabalho teórico indo para uma urgência de um trabalho de campo, como, por exemplo, Entre Lugares do Projeto da Maré? Como é que você lida com essas... Como elas se expelem, mas ao mesmo tempo se conectam? Nossa, é para pensar mesmo, né? A Daisy, ela ajudou a gente. Boa. Bom, o trabalho com Entre Lugares, eu começo em 2018, ele vem junto com o meu processo de ingresso no mestrado, no UFRJ, no Programa de Arte da Cena, então eu estava ali pesquisando o trabalho no campo social das artes, nesse contexto do Entre Lugares, né, que é um projeto artístico, social, na favela da Maré, localizado mais especificamente hoje no Museu da Maré, e um trabalho que já tem provavelmente mais de 15 anos, se não me engano, depois eu posso dar o número exato. Mas, então eu começo o processo ali investigando esses procedimentos de escrita, tentando, enfim, me relacionar com essa escrita que tinha ali questões sociais muito fortes, pesquisa sobre território, memórias de território, e começa essa investigação. E aí acho que, de fato, ali ao final da dissertação tem duas instâncias assim que
ficam vibrando ali. Uma é a dramaturgia, porque eu produzi uma dramaturgia a partir da minha dissertação, que se chama Ela Não Se Lembra Mais, 33 planos contra o esquecimento, que a gente fez no projeto, entendendo ali a ideia de memória, né? Articulando o que é esquecimento e o que é manutenção da memória, como essas duas coisas vão se relacionando. Então a dramaturgia trabalhava muito sobre isso. E eu sinto que nessa fricção foi fundamental estar na academia, assim, isso foi para pensar a cena e pensar a cena como eu pensei a partir da teoria que eu estava envolvido, com os pensadores que a gente se relacionava, com toda a pesquisa de campo que os professores da UFRJ também e professoras nos provocavam. Então, eu sinto que a academia foi realmente sei lá, as palavras são difíceis, né? Mas foi teve um poder assim de transformação no meu modo de escrita e nos meus processos artísticos impressionante, assim, porque fez de fato eu repensar muitos processos. E não só repensar para fazer, mas enquanto estava fazendo, ficar repensando continuamente, assim. Então tinha um trabalho realmente que foi muito interessante disso, assim, de pensar o pensamento em prática e ficar nesse jogo de tensionamento entre a realização e o pensamento sobre a realização, e aí essas fronteiras de fato vão ficando cada vez mais próximas, né, entre teoria e prática, assim. Acaba que uma coisa vai deixando de ser pura, né? Então fui percebendo que muito da prática era teoria e muito da teoria era prática, e essas coisas não mais teriam ali uma separação tão estrito sensu, sabe? Exato. Vamos falar um pouco sobre o estranho, né? Sobre o estranho. Exato. Você destacou pra gente aqui que você leu recentemente, né, André Lepec, A Raça como Trabalho, que foi exatamente um artigo que nós lemos agora na aula da professora Daisy. Eu queria saber como é que você coloca esse estranhamento que merece ser levado para o seu público. Como é que você trabalha isso? Como é que eu trabalho isso? Como algo talvez que não era pré-estabelecido e aconteceu, e a partir disso se tornou uma coisa talvez que seria, você pegaria para utilizar no trabalho, ou que talvez não. Sim. Pensar. É um pensamento de fôlego mesmo, né? Precisa... Mas acho que é uma ótima palavra que vocês trazem, assim, o estranho. E não sei se nas outras falas eu fui leviano, assim, porque isso, precisa de tempo para ir destrinchando, né, esses conceitos todos que a gente está falando. Mas o estranho, ficar com essa estranheza, tem sido, sim, um problema que me interessa muito, né, de me relacionar e articular, talvez, proposições que me coloquem, enfim, coloquem quem estiver no trabalho coletivo, como se relacionar com esses estranhos que surgem, né? O Lepec, nesse texto, ele vai ter uma
um conceito ali que ele vai trabalhar muito fortemente também, que é essa ideia de um trabalho por vir. E esse trabalho por vir eu acho lindo, porque ele vai pensar justamente nessa ideia de errar, 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 não saber, não saber, não saber. E quando você entra para o processo, eu acho que um pouco esse trabalho agora de longa duração que eu venho me propondo, como o trabalho sobre a miopia, é um pouco nesse contexto, assim, porque eu de fato não sei o que vai acontecer, assim, não sei para onde isso vai me levar, não sei o que eu vou descobrir, não sei com o que eu vou me encontrar em não enxergar as coisas com nitidez, o que as coisas vão provocar em mim sem contorno, né, sem delimitação. Então, tem alguma coisa se não me engano, também o Lepec vai usar essa expressão de caminhar o percurso de um trabalho lado a lado, acreditando no erro, né? Talvez tenha mudado um pouco a formulação dele, mas um pouco disso, de acreditar no erro, assim, de acreditar que no erro coisas extraordinárias, estranhíssimas, nos atravessam, né? Nos surpreendem, nos deslocam. E aí eu acho que é isso, é sair daquilo que... E aí, isso, assim, eu acho que, é claro, cada processo é um processo, mas muitas vezes, quando a gente se depara com esses manuais de estrutura, né? Manuais de modos de mercadológicos, você acaba tendo que seguir um roteiro muito pré-estabelecido para enquadrar alguma história que você queira contar dentro daquele formato, né? E aí, quando você faz esse deslocamento de pensar a errância, de se colocar em errância, de se permitir a errância, de acreditar em um trabalho por vir, tem alguma coisa de se deparar com outras possibilidades de emaranhamento de histórias, né? De amarração, de nodulação, de sobreposições, de coisas que você realmente não estava pré-formatado, né? Para a sua construção. Né? E durante essa experiência assim, de um ensaio, já aconteceu de ter um erro, um desvio inesperado, que isso se tornou o coração assim, da dramaturgia? Sim. Não sei, por exemplo, agora, no processo da peça Língua, não sei se vocês viram Língua. Sim. Foi uma peça que eu escrevi junto com o diretor também da peça, Vinícius Arneiro. E essa peça, ela foi assim, talvez ela tenha... não só isso, né? Porque também não ficar só no acaso, né? Mas tem trabalho, né? Tem alinhamento, né? Tem crochê, né, na coisa, né? Tem trama. E o trabalho de trama é um trabalho difícil, né? Mas ali, todo o processo, ele se deu muito a partir de improvisos com equipe, com o elenco. Então, a cada semana que a gente ia mergulhando, que a gente ia pesquisando, estudando, uma coisa nova nos surpreendia, assim, né? Ia deslocando. E aí, enfim, falar de língua também é importante dizer que é uma peça bilíngue e bicultural, né? Ela acontece em português e em libras. E nesse processo a gente não trabalha a partir de uma lógica excludente, ou seja, geralmente libras e português
vai ficar num diálogo de interpretação, né? A gente tem a famosa figura do intérprete de Libras na ponta, interpretando. Então, o protagonista era um ator surdo e toda a peça girava do problema da língua e de linguagens, né? Então, a questão da comunicação era vital para a peça, assim. E ali muitos estranhamentos iam surgindo do jogo entre a equipe. E eu me lembro, por exemplo, que um dos exercícios que a gente elaborou na fase de criação da dramaturgia da peça, porque a gente escreveu a dramaturgia em processo, né, durante os ensaios. E aí teve um episódio que era... a gente pediu para cada um da equipe trazer uma foto criança sua. E aí, primeiro a gente fez uma rodada dessas fotos, contou um pouco sobre essas fotos. Não sei se a memória me trai agora qual foi a ordem das coisas, mas num segundo momento a gente trocou essas fotos e aí cada um precisava contar uma história a partir da relação com aquela foto. E nesse processo, a Érica, que é uma atriz, Érica Hett, desculpa, que é uma atriz do Moitará, ela fez um improviso que ela pegava uma foto do Ricardo, que é o ator protagonista da peça, um ator surdo, e se relatou essa foto dizendo que ela tinha adotado essa criança e tal, fez toda uma história ali. E a partir disso a gente começou a encontrar uma história ali, que então ela virou a mãe adotiva do personagem, do Ricardo Matias, e descobrimos então que era a festa de aniversário que ela faria do filho, e ali a gente começou a armar toda uma trama a partir disso, com os outros personagens, e aí diversos outros estranhamentos iam surgindo, né? Num dia, em um outro improviso, a Luíse, a gente botou uma música e a Luíse começou a dançar e interpretar a letra em Libras para o Ricardo, isso virou uma cena do espetáculo. Então, eram coisas que pipocavam e a dramaturgia ia também eu tenho gostado dessa palavra, né? Emaranhando, criando nós com essas coisas e abraçando, mas também devolvendo, enfim, e os problemas iam surgindo a partir disso. E em que momento, desculpa, você percebe que, assim, como dramaturgista, né, você nesse processo, como você disse dele, de fazer improvisação, o que você entende, qual momento você entende que é confusão e qual momento você percebe, não, isso é trabalho? Eu não sei se eu definiria com essas palavras, confusão e trabalho, né? Porque acho que vocês estão com ótimas perguntas. Obrigada. Mas teríamos que pensar um pouco... primeiro que eu acho que confusão pode ser trabalho, né? Assim, a questão eu acho que é mais como trabalhar a confusão, né? E escolher, né? O que o trabalho pede, né? O que o trabalho demanda como parte de si, porque acho que nesse trabalho eu não me considero totalmente, enfim, acho que entendo que tem algumas coisas que me atravessam por aí, mas tenho me considerado mais dramaturgo do que como dramaturgista, né? Mas tenho feito um caminho interessante para pensar como pode ser as duas coisas assim, mas agora não conseguiria elaborar, porque acho que ainda é um trabalho por vir, né? Mas é uma coisa que não consigo te dizer assim com uma precisão o que me faz escolher ou não,
acho que são muitos fatores, são muitos tensionamentos, né? Por exemplo, muitos trabalhos que eu tenho feito, eu não sou o diretor. Então tem tensões que são maravilhosas entre a dramaturgia e a direção, o que o diretor quer, o que eu penso como dramaturgo, o que o elenco está movendo, o que interessa ao elenco. Então essas tensões, elas não me parecem bobas, assim, né? Elas são fundamentais ali para o trabalho continuar pulsando e as relações se darem. E aí, respondendo o que é confusão, o que é trabalho, eu acho que a confusão pode ser trabalho e o trabalho pode ser confusão. Vai depender de como vamos correr, né, nesse universo caótico e principalmente como criar procedimentos, balizas, e fazer umas escolhas. Mas as escolhas podem ser completamente performativas, né? De que, cara, a partir daqui não sabemos mais o que vai acontecer, né? Não queremos justamente ter um controle representacional da cena e queremos justamente que a confusão a domine, assim. E aí, lidar com isso também é trabalho, é trabalhoso. Né? Perfeito. Para finalizar, gostaria de te agradecer por ter participado. Muito obrigada de ceder o tempo para a gente poder te entrevistar. Exatamente, a gente agradece muito, né? Eu sei que seu tempo é muito corrido. Imagina, não, para, gente, não fala uma coisa dessa. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, tá? A gente fica muito, muito feliz. Um prazer. Obrigado, Pedro. Um prazer. Obrigado, gente.